Professor Celso, olha só essa foto. O senhor conhece essa raça de galos? Conheço não, Antoniana. São os galos gigantes. Bora saber mais informações? Bora lá, vamos lá. Eu converso agora com o Guilherme Bueno, que é de Cruzeiro, no interior de São Paulo, e tem uma criação de galinhas gigantes. Guilherme, bom dia, seja bem-vindo ao programa AgroFag. Bom dia, meu amigo. Prazer estar aqui com vocês, aqui participando do programa. Tem uma criação de índio gigante, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Exatamente. Para começar, então, acho que nada melhor do que falar um pouquinho da sua história, né? Fala um pouco pra gente quantos anos você já tem, quando que você começou essa criação e por que despertou essa curiosidade nessa espécie em especial. Hoje eu tenho 20 anos de idade. Eu comecei a criação, conheci a raça índio gigante com 13 anos. Foi um momento que eu tinha perdido meu irmão e foi um momento meio difícil para mim. E eu estava procurando muita coisa na internet, de animais que eu sempre gostei, sempre tive galinha caipira, sempre gostei de coisa diferente. E um dia, mexendo nas redes sociais, eu vi uma publicação de uma pessoa que estava vendendo um frango índio gigante, que depois de um tempo eu vim descobrir que ele era um descarte, e fui entender o que era um descarte dentro da raça. E através desse frango eu procurei grupos de criadores de índio gigante. Eu comprei, juntei meu dinheirinho, comprei ele, procurei grupos, postei lá meu primeiro índio gigante. E a partir daquilo eu comecei a interagir com o pessoal e o pessoal começou a me incluir na raça índio gigante e me explicar como é que funcionava tudo aquilo. E com o passar do tempo eu comecei a me tornar um criador também. E hoje já são quantas galinhas, quantos animais? Hoje, no total de aves, eu tenho 50 aves, sendo 10 fêmeas matrizes reprodutoras, um galo reprodutor e o resto é os franguinhos, né, que vem vindo, que a gente chama de recria. Fala um pouquinho pra gente, acho que a curiosidade é como que é essa criação, né? É solta, é em granja? Fala um pouco pra gente como que é essa criação. Então, a gente trabalha, que a gente fala, são baias, né? As aves de reprodução a gente deixa presas na baia na época de reprodução para a gente poder ter um controle em cima daqueles animais, controle de paternidade, controle de maternidade, que o trabalho do índio gigante é fazer um trabalho de melhoramento genético. Então a gente seleciona não só o tamanho que a raça tem, mas também algumas características morfológicas. Então, para a gente obter esses resultados que a gente espera, a gente fecha elas em baias para poder ter o controle. E a questão de alimentação, como que funciona? A alimentação deles é assim como o caipira. Na fase inicial, a gente vai entrar com a ração de crescimento inicial. Depois, a gente vem com um crescimento de manutenção. E no final, a gente dá a ração de postura, quando as galinhas já estão na época de produção. Só pra gente ter um comparativo, no caso, a galinha comum, ela que mede em torno de 50 centímetros, e essa, no caso, até quantos metros, no caso? O índio gigante, cara, a gente tem registro de um galo que chegou à medida de 1,26 m, a medida máxima, né, registrada. E no caso, o ciclo, o período para conseguir atingir esse tamanho? A gente fala que ele atinge a maturidade dele com 1 ano e 2 meses, mas começa a reproduzir já a partir dos seus 8 meses de idade, já começa a reproduzir. Agora, um ponto que chama atenção também é a questão do valor, né, dessa raça. Fala um pouco pra gente como que é o mercado. Sim, o mercado do índio gigante, eu falo que ela tem 3 classificações, que são as aves de elite, que está no topo, que são as aves que a gente já vai conversar um pouquinho sobre os preços delas, e tem as aves que são medianas, e tem os animais que são selecionados para abate. Por que isso acontece? Como eu disse, é um melhoramento genético que a gente busca tamanho e características morfológicas. Características morfológicas seria a crista deles, largura de cabeça, grossura de bico, alongamento, a proeminência das aves. Então a gente olha muita coisa. Então, para um animal ser considerado ave de elite, ele precisa ter um tamanho avantajado, mais várias características. Então, quanto mais características que a gente busca, ele tem, ele se torna de elite. Quando ele está só dentro do padrão, mas não tem tantas características exuberantes, e a gente chama de aves que estão ali segunda linha, e depois acontece também de algumas aves que não atingem o padrão da raça, que a gente tem um padrão. Aí essas umas são destinadas a abate e melhoramento de galinhas caipiras, né? O cara que quiser criar na roça lá com as suas galinhas lá e melhorar elas,
também serve. E no caso, esse mercado é aqui no Brasil mesmo ou vai para fora? Isso, a raça, ela foi desenvolvida aqui no Brasil, então ainda está bem fechado aqui no Brasil. Aconteceu de algumas pessoas que levaram ovos para fora, mas o mercado maior do Indigante é aqui no Brasil, é nacional. A gente tem leilões, nós temos um grupo de leilão, eu falo nós porque eu faço parte desse grupo, chama Leilão Mega. Todo mês a gente tem leilão de um criatório. Criatório esse que já vem tendo uma história no Indigante de seleção e que ele oferece ao mercado aves de excelência. Então, todo mês a gente tem leilões. Hoje, a média, cara, das aves está saindo de 2 a 10 mil reais. Certo. E no caso, acho que teve até um amigo aí que vendeu a 154 mil reais, é isso mesmo? Isso. Em 2017, a gente teve um registro de um leilão que vendeu um galo, né, a 154 mil reais. Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Agrofag. E até uma próxima oportunidade. Sucesso cada vez mais. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado mesmo.